18h46, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que você sabe é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo, apoiador e telespectador do Radar de Notícias, seu Manuel. É com grande prazer que divido a bancada do nosso programa desta quarta-feira com o ex-prefeito Eloy Pietá, do Solidariedade, candidato pelo partido à Prefeitura de Guarulhos na última eleição, uma figura histórica aqui na nossa cidade que tem sempre muito a dizer sobre o estado de coisas da nossa cidade. Então, e só é importante, antes de passar a palavra para o senhor, como eu sempre digo, em respeito à liturgia do cargo, como o Eloy já foi prefeito, uma vez prefeito, sempre prefeito, uma vez governador, sempre governador, uma vez presidente, sempre presidente, de forma respeitosa, chamarei o nosso convidado de prefeito, apenas para deixar claro, porque às vezes, o senhor sabe, há os desavisados de plantão que caem de paraquedas nos programas e podem achar que eu estou desrespeitando o prefeito Lucas Sanches ou coisa do tipo, é apenas respeito à liturgia do cargo. Dito tudo isso, prefeito, muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. André, eu que quero agradecer a você, ao Leonardo, a equipe técnica aqui, o Rafa e o Igor, aqui do Radar de Notícias, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E já que você falou em sempre prefeito, é igual a Papa, né? Sempre Papa, o Bento XVI, né? Renunciou ao papado, É né? verdade. E continuava sendo chamado de Papa emérito. Então eu sou uma espécie de prefeito emérito. E a propósito, eu assisti toda a missa da Páscoa na espera de ver o Papa Francisco, né? E aí foi impressionante o que aconteceu nessa Páscoa, né? O Papa Francisco, com tanta dificuldade de falar, né? Dando a bênção ao mundo, né? E percorrendo, né? Toda aquela multidão que está na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, né? E fazendo uma despedida do mundo, algo assim impressionante. É verdade. Até, eu diria, me dá como um exemplo, né? Trabalhar até o último dia. E foi basicamente, né, Eloy, o último suspiro do Papa Francisco. Foi de Sim. fato, o senhor foi muito feliz ao dizer, foi a despedida. Contrariando o seu próprio médico, depois o Vaticano informou. O médico não queria que ele estivesse lá. Claro, mas ele, com muita dificuldade, fez a bênção. Isso. E depois, como o próprio Vaticano disse, retornou à casa do Santo Pai. Isso, foi, aliás, eu diria, o líder mundial mais destacado que nós tivemos nos períodos recentes. Diferente daqueles papas da Idade Média lá por 1200, 1300, e até o início da Idade Moderna, que eram superpoderosos, organizando as cruzadas contra os árabes, portanto, organizando exércitos. Verdade. Estando acima dos reis e imperadores. O Papa Francisco significou uma outra coisa, alguém que luta pela paz, né? Luta pela fraternidade, né? Pela própria natureza e sempre buscando viajar o mundo inteiro e instando os governantes e as nações, né, para que não lutem, né, entre si, mas que colaborem entre si. Então, uma figura excepcional, lhe rendo homenagem aqui. Então, nesta oportunidade, nessa semana, ainda em que temos esses acontecimentos ao grande Papa Francisco. Desculpe. Imagina, é uma justa homenagem ao Papa Francisco. Prefeito, vamos começar a nossa entrevista. Poucos dias depois da marca simbólica de 100 dias da gestão do prefeito Lucas Sanches, o senhor compartilhou uma espécie de artigo com os veículos de imprensa. Eu recebi do senhor um artigo no qual o senhor faz a sua visão, a visão do senhor, o seu raio-x
do que foi os 100 dias do prefeito Lucas Sanches. E eu vou destacar um trecho desse artigo do senhor, em que o senhor escreve o seguinte, abre aspas, a única inovação que houve de verdade na relação com a cidade é que agora temos um prefeito TikToker, fecha aspas. Por que o senhor escreveu isso? Olha, porque, veja, eu vi lá no auditório da prefeitura, né? Claro que eu acompanhei isso pelas redes da prefeitura, né? Tinha todo um lema colocado atrás, assim, que era 100 dias fazendo a diferença. Aí eu quis fazer um artigo dizendo, mas que diferença é essa? Né? Porque diferença, a palavra diferença, como a palavra novo, elas são para o bem ou são para o mal. Né? Por exemplo, Hitler foi uma diferença em relação à democracia que existia antes na Alemanha. Né? Mas foi uma grande diferença, só que foi uma diferença para o mal. Agora você tem, por exemplo, uma diferença entre o Trump e o Biden. Né? Olha o que o Trump está fazendo para o comércio internacional. Né? Então, é diferente. Então, aí eu quis me preocupar o seguinte, qual é a real diferença desses 100 dias do governo Lucas? E a principal é essa que você, André, leu aí do artigo que eu fiz, que é na área da comunicação do governo. Não é da comunicação da cidade. Vocês são comunicadores da cidade. Tudo que vocês tratam aqui, é só ver no programa de hoje. Vocês estavam tratando de acontecimentos da cidade, acontecimentos da Câmara Municipal, etc. Vocês não estavam fazendo a divulgação de vocês como jornalistas, né? Você e o Leonardo, né? Vocês estavam tratando da cidade. Então, a diferença foi da comunicação do governo. Eu tive a pachorra de contar quantos vídeos o prefeito Lucas fez. Quantos foram? 81 vídeos nos 100 dias. 81 vídeos. E veja, o que acontece nesses vídeos, né, eles são bem feitos, né, uma boa técnica de comunicação, tem dezenas de comunicadores pagos pela prefeitura para fazer aquilo, portanto, não é uma expressão da cidade, é uma expressão de uma figura. Né? Essa é a principal diferença. Agora, tem outras diferenças. Eu até... eu não escrevi isso no artigo, mas pensando hoje, eu vou dizer uma coisa lá no radar, né? Que é o seguinte, né? Que como é que foram preenchidas as secretarias com quadros de fora, e aí eu me lembrei dos últimos 3 governos antes do Lucas, para não estender muito para os outros. Mas então, em primeiro lugar, secretário de governo, o Guti, o mais anterior agora, nomeou como secretário de governo o Soler, o Banana Soler, que era de Guarulhos. O Lucas nomeou o Santiago, que era de Itaquaquecetuba. O Almeida nomeou secretário de governo o Alencar, que era de Guarulhos, era vereador de Guarulhos. Né? Eu nomeei como secretário de governo o Miguel Chueri, que era 20 anos funcionário, 25 anos funcionário da Prefeitura de Guarulhos. Né? E nas outras secretarias importantes, quem é que o Lucas colocou na Secretaria de Educação? Um farmacêutico de Itaquá. Quem é que o Guti colocou na Secretaria de Educação? O Zeitune, que era o vice-prefeito. Né? Quem é que o Almeida colocou na Secretaria de Educação? O Moacir de Souza, que era secretário adjunto de Educação na minha época. Né? E quem é que eu nomeei como secretário de Educação?
a vice-prefeita, né, que era, ao mesmo tempo, a secretária de Educação, a Eneide, né? Na saúde, que é essas duas secretarias, essas três são as secretarias mais importantes. A de governo, que Coordena tudo. coordena todas, né? A da saúde e da educação, que tem mais de 50% do orçamento municipal. Quem é que ele nomeou, então, na educação? Um farmacêutico de fora. Quem que ele nomeou na saúde? Né? Um administrador de saúde que veio lá de várias outras cidades, que veio de Santo André, de Mauá. Mas nesse caso, ao menos, tinha experiência prévia na área. Tudo bem, mas existe uma diferença. As pessoas de fora, elas não têm raízes, vínculos com a cidade. Então, elas podem ter a razão, mas não têm o coração, né? O coração com a cidade. Então, veja, na saúde, quem é que o Lucas indicou? Alguém de fora, né? Quem é que o Guti indicou? O doutor Roberto Lago, que era um médico antigo aqui da cidade de Guarulhos. Eu sempre falo os primeiros que foram indicados, sim, sim. porque eu estou comparando o início com os inícios. Quem é que o Almeida indicou para a saúde? O Carlos Derman, que era o vice-prefeito, né? Quem é que eu indiquei para a saúde? A doutora Vera Lúcia Gomes, que tinha décadas aqui de médica da cidade de Guarulhos. Então, veja, outra diferença é como foram preenchidos os cargos importantes da prefeitura. Eu acho que essa não é, sem fazer juízo de valor de como é que foi cada secretário, essa não é uma boa pedida, né? Agora, tem uma outra diferença importante, que é a cooptação para tentar não ter oposição na cidade. Nem o Guti fez isso, nem o Almeida fez, nem eu fiz, né? Tanto que eu me lembro, aliás, eu até fui apoiado por ele agora no segundo turno, o Valdomiro Ramos, né, que era um vereador assim, muito assim, capacitado, ativo. Tínhamos sido vereadores juntos, né, lá atrás. Ele já era vereador quando eu assumi o cargo de vereador, né, e muito brilhante e tal, mas ele era, na campanha eleitoral, né, e na Câmara, um opositor assim, constante de mim. Contumaz. Né? Contumaz. Né? Aí eu disse para ele, né, Ramos, é o seguinte, quando eu ganhei para prefeito, eu digo, Ramos, eu preciso ter oposição, né? E você é um cara brilhante, então então não estou te convidando para o governo, estou te dizendo, seja oposição, né? Porque a oposição é super importante, né? Veja, nos Estados Unidos hoje, se os democratas aderirem ao governo Trump, dos republicanos, o que vai acontecer? Já está passando o boi, vai passar a boiada inteira, né? Claro, é no mundo inteiro assim. Aliás, se o Lula tivesse aderido ao Bolsonaro, ou Bolsonaro ao Lula, né, entende? Seria um erro, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Então, esse negócio de querer não ter oposição, isso é uma forma de deformar a democracia. Agora, Eloy, desculpa, prefeito, não quero interromper o senhor, só registrar, a vereadora Janete está na audiência, um abraço para ela, obrigado por acompanhar o nosso programa. Eu não quero deixar claro que eu não estou dizendo que o vereador Leandro Dourado foi cooptado, mas não podemos deixar de entrar nesse assunto, porque na campanha ele esteve no partido do senhor. Sim, até o final. Foi reeleito pelo partido do senhor, Solidariedade. Ele deixou Solidariedade. Ele não tinha sido eleito pelo Solidariedade, mas... Foi reeleito. Foi reeleito vereador quando estava no Solidariedade, me apoiou até o final. Exato. Né? E aí agora ele está no PMB, que em breve deve se transformar em democrata, e anunciou que comporá a base do prefeito Lucas. Ele está compondo a base. Exato. Aliás, ele foi muito correto comigo,
porque ele conversou comigo antes e disse, olha, Eloy, eu já fui oposição, né? Não me senti bem, né, em ser oposição ao Guti, etc., né? E eu preferia agora buscar resultados e ir para o governo. Aí eu falei para ele, mas, vereador Leandro, não dá para ficar no Solidariedade, né? Porque, veja o seguinte, se eu fui como candidato a prefeito para o segundo turno, né, criticando o que seria a alternativa do meu adversário, né, o Lucas Sanches, né? Então, o nosso partido ele tem que se manter fiel aos 256 mil eleitores que votaram em mim, né, para prefeito. E aí nós fizemos toda uma conversação, né, e através, inclusive, da nossa concordância, ele obteve a anuência da direção nacional do Solidariedade de poder sair do partido sem perder o mandato, porque pela lei eleitoral, se sai do partido, perde o mandato, exceto se houver uma anuência da direção nacional do partido. E aí a pergunta que eu faço para o senhor diante desse quadro é, o quanto que a saída do Leandro e que, por tabela, o Solidariedade perde a representatividade na Câmara, Isso. impacta nos planos futuros do ponto de vista político-partidário do partido do senhor, ao qual o senhor está afiliado hoje, lembrando que no ano que vem é ano de eleição. Eu acho o seguinte, que para a sociedade, a principal representação do Solidariedade foi quem foi candidato a prefeito, né? Então, e isso é a nossa coerência, né? Porque qual é o papel da oposição? O papel da oposição é fiscalizar, né? Afinal, nas instituições brasileiras tem o Ministério Público para fiscalizar, né? Mas na política, quem fiscaliza são os políticos, né? Aqueles que restam e que não vão para o governo, né? Então, outro papel da oposição é pressionar. Sabe por quê? Eu sinto, quando eu bato em mazelas aí do prefeito Lucas, eu sei que eles prestam atenção, né? Eu sei que eles prestam atenção, porque bajuladores eles têm demais, né? E o bajulador normalmente dá um quadro irreal, né? A oposição, às vezes ela pode exagerar, mas ela se aproxima mais do quadro real. Então, a gente respeita a opção do vereador Leandro Dourado, né? Eu diria o seguinte, é igual a um casal que se separa, né? Tem a separação conflituosa, né? E às vezes até terrível, né? Aliás, eu li esses dias que só no Rio Grande do Sul houve 9 feminicídios nesses feriados da Páscoa. Significa o quê? E quem que eram os matadores? Eram marido ou ex-marido, né? Como se a mulher fosse propriedade deles. Então é o seguinte, o divórcio conflituoso, ele é sofrido e às vezes trágico. Agora, a separação amigável, né? As pessoas continuam amigas. Então, com o Leandro Dourado, foi uma separação amigável. Que bom. A democracia agradece. É melhor que seja por esse caminho. Eloy, 19h05. Até aproveitando, como eu disse, a vereadora Janete, companheira do senhor, está aqui na audiência. Eu vou rememorar uma manifestação que ela fez na tribuna da Câmara, em que ela faz um trocadilho. 100 dias do numeral ou 100 com a letra S, fazendo alusão a um governo que nada teria feito. A provocação que eu quero colocar para o senhor, eu quero te ouvir, evidentemente, é a seguinte. Quando a oposição ao prefeito diz que nesses primeiros 100 dias nada foi feito, o senhor não acha que
a situação gravíssima das finanças da cidade. Uma cidade que tem restos a pagar de uma gestão para outra que aumentou, a dívida de 50 milhões com a empresa que faz os uniformes escolares, por exemplo, a dívida que existia com as empresas do tapa-buraco, a situação financeira calamitosa que foi herdada pelo prefeito não deveria ser um atenuante às críticas daqueles que dizem que o prefeito nada fez? É o que eu ouço, às vezes, de pessoas nas ruas, né? Porque, normalmente, as pessoas dão 6 meses para os novos administradores, né? Dizendo, eu vou observar como é que o cara faz. Agora, a função de quem tem experiência de gestão não é ficar esperando, é já ver os sinais, né? É já ver os sinais que indicam estilo de governo, né? Aliás, nesse sentido, o Lucas não fez a diferença com o Guti, né? Porque o prefeito Guti bateu duro no antecessor Almeida. Duro, 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 né? Durante muito, muito tempo, né? E me colocou no balaio, né? Quando, na verdade, eu deixei a prefeitura com superávit, isso é, com mais dinheiro em caixa do que as obrigações que tinha a pagar, né? Então, nesse sentido, o prefeito Lucas está imitando o prefeito Guti, coisa que eu não fiz com o prefeito Jovino, né? Eu dizia o seguinte, ó, eu não fui eleito promotor público, nem delegado de polícia, para ver o que o outro fez. Eu fui eleito para solucionar os problemas, né? Então, e não fiquei chorando pelos cantos, né? Então, eu acho que... e, aliás, o prefeito Lucas está, nesse aspecto, sendo injusto com o prefeito Guti. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ele diz que está fazendo a diferença, mas o que ele fez é mera continuidade. Por exemplo, fila zero, né? Que precisa uma melhor investigação, porque como é que médicos clínicos gerais estão dando uma de especialista, né? De cardiologista, das outras especialidades, né? Ortopedista, etc. e tal, né? Bom, Fila Zero já era um programa do governo do Guti, né? Na segurança pública, 27 novas viaturas, né? Mas quem pagou essas 27 novas viaturas? Foi o PRONASSE, um programa do governo federal, do governo do Lula, né? Que já estava em andamento antes do prefeito Lucas assumir, né? E a GCM continua a fazer exatamente o que fazia agora no governo Guti, e algumas coisas erradas, inclusive, de ficar vendo se o pneu está careca ou não está, né? Para colocar o carro lá no pátio, né? Para o sujeito... Normalmente, quem está com o carro com o pneu careca é porque está também com as finanças carecas, né? Aí é o seguinte, vai o carro lá para o pátio, fica retido, e o cara, além de ter que comprar os pneus, né, ele tem que pagar uma imensa quantia lá para regularizar e tirar o carro lá do pátio, né? Bom, mas isso é uma outra questão. Na educação, a grande diferença foi não dar uniforme escolar para as crianças e não dar ovo de Páscoa. Mas também porque herdou 2 granadas sem pino da gestão anterior. Ah, mas vem cá, você acha que quanto eu herdei da gestão anterior, né? Mas é que no caso, desculpe interromper o senhor, prefeito, é que no caso específico dos uniformes, Sim. Demanda uma licitação que deveria ter sido feita pelo prefeito que saiu, Pode não? ser feita a compra de emergência, pode ser feita, porque depois você justifica no Tribunal de Contas do Estado. Eu fiz tanta coisa de emergência, aliás, a oposição entrava com ações populares contra mim, porque eu dizia, eu não posso impedir que as crianças tenham transporte escolar.
a licitação está em andamento, trancou na justiça, porque ficaram brigando entre si as empresas e a prefeitura não tem vans para fazer transporte escolar, a gente contratou por emergência. Né? Médicos, você pode contratar por emergência. Né? Então é o seguinte, só que precisa ter ousadia. Eu sempre digo o seguinte, administrador público tem que ser corajoso, tem que olhar, em primeiro lugar, a sociedade e depois a si mesmo. Eu tive tantos problemas por causa de... alguns não deu problema. Por exemplo, não podia construir escola no Presidente Dutra, porque era cone de subida e descida de aviões. Né? Não podia construir. Eu construí. Não deu problema. O Ministério Público ficou quieto, etc., mas eu podia ter levado um processo nas costas para salvar as crianças. Construir escola, construir creche lá. Agora, por exemplo, se eu não tivesse tido ousadia, a maternidade JJM, que foi inaugurada em 2002, na minha gestão, não podia estar funcionando. Por quê? O Comando Aeronáutico, o CONAR, disse, você não pode dar o habite-se, porque ali também é rota de aviões. Eu falei, pô, o hospital está pronto, a maternidade está pronta, está equipada. Como é que eu não vou dar? Aí eu dei um habite-se provisório. Né? Então, tem coisas que quem é prefeito tem que saber usar, não pode ser medroso. Né? Então, dava para ter uniforme escolar, dava para ter ovo de Páscoa. Né? Depois, justifica. Agora, então, na verdade, é o seguinte, quando o prefeito Lucas diz que ele fez a diferença, na verdade, ele não fez nada de novo. Porque a prefeitura tem 22 mil funcionários. Né? Afinal, quem trabalha nas unidades básicas de saúde vai trabalhar e vai atender o povo. Né? Não vai esperar se o prefeito diz que pode atender ou não pode atender. Quem é professor, funcionário de escola, vai para a escola. Né? Quem é agente de trânsito, vai para o trânsito. Se o semáforo não funciona, vai consertar. Então, é o seguinte, não teve nada de novo. E coisas que ele diz que são novas, não foi a prefeitura que fez. Eu já falei das 27 viaturas da GCM, foi o governo federal. O senhor cita no artigo também a questão do investimento da Sabesp, Sabesp, que nada tem a ver com a prefeitura. Nada tem a ver com a prefeitura, é a Sabesp que faz. As 280 moradias que ele disse que ele entregou, é da CDHU, do governo do Estado. De São Paulo. Sim. Entende? Ele só foi lá no evento e disse que é dele. Tomara que ele não perca as unidades do Minha Casa Minha Vida, como o Guti fez, né? Pois é, então há uma desinformação, digamos, uma nova política de comunicação do governo, não da cidade, mas cheia de desinformação. Isso pode citar muitas outras coisas. Por exemplo, ele citou 15 novos ônibus no transporte coletivo. Quem comprou? Quem já tinha isso programado para comprar? As empresas de ônibus, que elas têm que ir substituindo os veículos mais antigos, mesmo porque está quebrando muito. Né? Elas têm que substituir. Né? Então, sim, novos empregos. Ora, quem é que gerou novos empregos na cidade de Guarulhos? Né? Foi o setor privado. Né? Por quê? Porque como a economia cresceu 3 e pouco por cento no país, né, no ano passado, e continuou esse processo, então o comércio contratou, os serviços contrataram, a indústria contratou. Mas o que a prefeitura teve a ver com isso? Nada. Né? Então, ele põe coisas como se fosse dele e que não são dele. É uma desinformação. Eloy, 19h15, quando o senhor falou sobre a questão das contratações emergenciais, eu me lembrei que, ao longo de toda a nossa cobertura desde o início do governo, eu citei em diversos programas
que é a meu sentir, embora não seja advogado, que caberia, por exemplo, uma contratação emergencial para a Operação Tapa Buraco. Depois, vereadores que são advogados vieram aqui ao nosso programa, disseram que legalmente não é o adequado, porque não se enquadra, o Tapa Buraco não se enquadra no que o rol de coisas emergenciais prescreve, etc. e tal, mas enfim, seja como for, nós pontuamos isso. Agora, uma questão que tem me chamado a atenção, eu queria ouvir o senhor, porque talvez caiba um prazo um pouco maior para avaliar se o governo é ruim ou não, pelo menos eu penso dessa forma, mas, por outro lado, uma coisa que tem me chamado a atenção é a seguinte: analisando os projetos enviados à Câmara, que são de autoria da Prefeitura, nós tivemos a mudança de nome da GCM para a Polícia Municipal, mas que pouco mudou no dia a dia do profissional. E que a Justiça está derrubando, Exato. Já derrubou em vários municípios. Veja, ela vai se chamar de PM. E quem que é a PM? Do Estado? A PM é a Polícia Militar. Sim. Né? A grande diferença entre a GCM e a PM, né, é que a GCM é uma guarda civil. Tanto que o nome diz G, guarda, C, civil, municipal, que tem poder de polícia, mas que não precisa ter o nome da Polícia Militar. Sim. Não é isso? Porque tudo se abrevia, né? Duvido que alguém fale GCM, como eu estou falando aqui, Guarda Civil Municipal. Né? Eu encontrei na rua uma viatura da Guarda Civil Municipal. O cara diz, eu encontrei na rua uma viatura da GCM. Né? Agora, por essa inovação, o cara vai dizer, encontrei na rua uma viatura da PM. Eu falei, sim, né, os soldados da PM estavam lá. Não. Então é o seguinte, o nome civil, né, é essencial para esse tipo de polícia. Tanto que nós temos 3 tipos de polícias estaduais, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, que é justamente as delegacias e tal, que é a chamada Polícia Judiciária, e a Polícia Técnico-Científica. Né? Então, a GCM, ela tem um trabalho policial, sim, mas ela, diferente da PM, né, ela é civil, né? Só que é uma civil preventiva, não é igual à Polícia Civil Estadual, que é uma Polícia Civil persecutória e judiciária. Né? Então, essa mudança está caindo no judiciário. Então, essa inovação, ela cria confusão. Sim, mas como eu ia dizendo, Eloy, só para complementar minha pergunta, houve essa mudança da GCM, houve o projeto para criar a nova logomarca da cidade de Guarulhos, houve também, agora mais recentemente, foi enviado para a Câmara. Eu não vi nada de Guarulhos naquela nova logomarca. Agora temos a nova marca turística da cidade de Guarulhos, enviada agora no mês de abril para a Câmara. É a nova marca turística de Guarulhos, apresentada como, aspas, a porta de entrada para o mundo, fecha aspas. Houve também, para não dizer que nada houve para além da perfumaria, o prefeito enviou recentemente um projeto sobre a infraestrutura, sobre telecomunicações, torres, postes, etc. e tal. Mas o que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: se nós formos colocar todos esses projetos de autoria da prefeitura na balança, me parece claro que a prefeitura, até o presente momento, tem enviado mais projetos que o jargão político trata como perfumaria, e nenhum ou pouquíssimos projetos de problemas estruturais da cidade. E eu estou dizendo isso porque numa entrevista recente, o líder do governo, o vereador Geraldo Celestino, disse que, em breve, o prefeito mandaria à Câmara um projeto de reestruturação da máquina pública. O próprio prefeito, antes da posse, se comprometeu a enviar para a Câmara o projeto da anistia de multas e juros, o popularmente conhecido como PPI, o senhor sabe. Sim. E até o presente momento, nada disso foi enfrentado. Ele vai enviar. A que o senhor atribui isso? Ele vai enviar a anistia de multas e juros que o prefeito Guti tinha enviado, né, e que houve todo um movimento para não acontecer. Aliás, se o prefeito Lucas quisesse pegar uma prefeitura sem as dívidas que ele alega que pegou, ele devia ter deixado votar a anistia de multas e juros no mês de novembro e dezembro.
né? Porque aí, e controlando, ele já era eleito prefeito, já estava na fase de transição, controlando, você tem que pagar para o pessoal o que você deve, ou pelo menos uma parte do que você deve, o pessoal do uniforme escolar, e contratar que eles entreguem o uniforme escolar de 2025 para as crianças, né? Eu faria uma transição muito diferente, né? Eu sempre critiquei, né, o prefeito Guti em tantas coisas, etc., né? Mas eu diria para ele, Guti, né, agora acabou, nós temos, você está terminando a prefeitura, eu estou começando, né? Vamos acertar os ponteiros aqui para não ter nenhum prejuízo e nenhum serviço público no início da gestão, né? E não foi o que o Lucas Sanches fez. Aliás, isso é parte também da inexperiência, né, da juventude, né, daquele negócio da exaltação do ego, etc. Aliás, eu vou te dizer, os meus primeiros meses de gestão tinham o seguinte lema que eu dizia para todo o secretariado e para os servidores da prefeitura: nenhum serviço público existente pode reduzir sua qualidade. Ao contrário, em todos eles nós vamos fazer um esforço enorme para melhorar a qualidade. Essa é a nossa primeira tarefa, né? E a segunda tarefa, que não pode prejudicar a primeira, é planejar as mudanças importantes que nós vamos ter que fazer, né? Porque você tem que planejar o que vai... Por exemplo, eu tinha que planejar criar uma rede de creches, eu tinha que planejar criar uma rede de ensino fundamental, eu tinha que planejar trazer ensino superior público e gratuito para Guarulhos, eu tinha que planejar uma mudança no trânsito. Por exemplo, não tinha sinalização viária nos bairros, a não ser no centro da cidade, né? Tinha que olhar para os bairros da periferia. Então, eu acho que esse governo está tropeçando, o governo do Lucas, está tropeçando mais na preocupação em aparecer do que nas mudanças que tem que fazer na cidade. Então, você falou muita gente fala dos tapa-buracos, né? Então, claro que o erro do prefeito Guti de ter acabado com a Proguaru, né, é importantíssimo nesse evento de não ter o tapa-buracos, né? Porque a Proguaru, ela substituía o setor privado, porque ela era uma empresa da Prefeitura de Guarulhos, ela substituía nas falhas ou dificuldades de licitações, de contratações, de concorrência do setor privado. Esse foi um erro fundamental do governo Guti, fundamental. Outro erro fundamental foi a terceirização, por exemplo, do HMU, né, e do Hospital da Criança, né? Isso aí, tanto que muitos médicos foram transferidos para a UPA Paulista, né, que estavam no HMU, no Hospital da Criança e tal. E, então, esse desmonte que teve o HMU é um grande problema do governo Guti, né? Então, é claro, o governo Lucas, ele herda muitos problemas, mas eu acho que é medroso, né? Eu faria uma emergencial para os tapa-buraco também. Uai, depois eu discuto no judiciário. Aliás, eu fiquei... posso aqui citar uma coisa, é o seguinte, veja como é. Eu precisava fazer uma creche, uma escola na região do São João Batista, Flamengo, aí no final da Cocaia, né? Bom, e nós não tínhamos terreno. E tinha um proprietário que devia para a prefeitura muito imposto, né? Então, mas ele precisou, para fazer outras ações empresariais, regularizar a situação tributária com a prefeitura. Aqui, o que nós falamos? Vamos fazer o seguinte: nós estamos precisando de terreno e você está precisando quitar seus tributos.
Então, vou mandar uma lei para a Câmara Municipal para fazer a compensação tributária. Né? Aí, foi a lei, foi aprovada, eu sancionei, eis que a oposição, né, entrou com uma ação popular, né, dizendo que o preço, a gente devia pagar mais. No final, foi constatado que o valor do terreno era 450 mil, não, o valor do terreno era 1.100.000 e a compensação a prefeitura pagou 450 mil, quer dizer, foi uma grande vantagem para a prefeitura. Então é o seguinte, você tem que ter ousadia, não importa que tenha uma oposição que te critique, o Tribunal de Contas, aí você vai conversar com os conselheiros do Tribunal de Contas, olha, você faz um dossiê, ó, não dá para... Imagine, outro dia eu fui na Nova Cumbica, né, e na ligação entre a Avenida Nova Cumbica e a Avenida Santos Dumont, que é um trânsito imenso, tinha buracões imensos, igual aquelas estradas esburacadas que a gente via pelo país, que os caminhões têm que fazer volta, ir na contramão, etc. Né? Pô, mas nem isso você conserta, gente. Né? Então, eu acho que é um governo muito preocupado com si mesmo e muito medroso. Eloy, 19 horas 28 minutos. Ei, mas ultrapassamos o tempo aqui. Não, mas é que agora, não sei se eu já tinha contado para o senhor, a gente não está mais na TV Guarulhos, agora é só rede social. Então você tem liberdade. Tá. O Eloy quer ficar para jantar, viu, produção? Vereadora Janete, o Eloy vai demorar um pouquinho, a gente vai ficar aqui com ele mais um tempinho. Eu já tinha um programa também na TV Guarulhos durante muito tempo, mas o meu era de meia hora, então tinha que ser cronometradíssimo. Não, mas até porque o senhor entrou... Começou no horário e terminou no mas horário. até como o senhor entrou um pouco mais tarde do que o previsto, em razão da nossa grade, a gente está esticando. Mas eu tenho uma última pergunta para o senhor. Opa! Que é a seguinte, para a gente encerrar. O nome do senhor, por exemplo, já apareceu cotado como candidato a deputado federal e na última entrevista o senhor já respondeu sobre isso, o senhor sabe que eu não gosto de ser repetitivo. Então, desta vez, não vou questioná-lo sobre Eloy deputado de 2026. Mas se o senhor quiser falar, claro que o jornalista nunca vai dizer não. Mas eu vou fazer uma modulação na pergunta. Tá bom. O senhor também já falou em outras entrevistas que não penduraria a chuteira, que seguiria jogando independentemente de onde acharem que o senhor for mais útil. Então, já que o Eloy não vai pendurar as chuteiras e tem o seu nome envolvido para a eleição do ano que vem, eu queria saber do senhor o seguinte, eleição para prefeito, 2024, foi a última do senhor? Olha, meu modelo é o Papa Francisco. Enquanto eu tiver força, aliás, nem saúde mais ele tinha. Hoje eu li um artigo belíssimo, inclusive, de como é que ele teve a ousadia de ser um papa cadeirante. Né? E todo mundo o aceitou como cadeirante. Então, enquanto tiver, né, uma boa saúde mental, aí é essencial. Né? E saúde física que possa continuar atuando, isso é o que eu gosto de fazer. Né? Então, eu cito muitas vezes, olha, por exemplo, a Fernanda Montenegro no teatro. Ela não acabou de fazer um filme agora, aos 91 anos de idade? Não está com 94 não, Eloy? Então, eu até reduzi a idade dela, e normalmente para mulheres a gente tem o costume de reduzir a idade. Né? Então, veja, eu... 95, desculpe. 95, né? E continua ativa. Sim. Né? Então é o seguinte, como olhar pela... Eu nunca fiz política para enriquecer e é nessa idade é que eu não vou fazer, né? Nem a Janete, minha esposa, nós não temos essa ideia da política. Né? A política para nós é uma espécie de sacerdócio, de ação social intensa e tal. Então, eu não sei fazer outra coisa. E não é agora que eu vou aprender. Por exemplo, não é agora que eu vou virar astrônomo. Ou que eu vou virar chefe de cozinha. Né?
embora eu saiba cozinhar, mas não para cozinhar para o público, é só para mim e para a Janete. Então, agora, quanto ao ano que vem, que tem eleições parlamentares, né, o presidente do Solidariedade, o deputado Paulinho da Força, quer que eu seja candidato a deputado federal, mas eu disse para ele, ó, presidente, deixa eu resolver isso no final do ano, né? Deixa eu resolver isso no final do ano de 2025. O que vai chegar primeiro, o Papai Noel ou a decisão do Eloy sobre a eleição do ano que vem? Nem sei, pode ser que seja o Papai Noel. É isso aí. Eloy, olha, queria agradecer o senhor pela presença aqui. Acho que falamos de forma séria sobre assuntos sérios, mas também o senhor costuma dar entrevistas irreverentes, é um traço da personalidade do senhor. Puxa, eu fui sempre assim. Então, como é que eu mudo? Exatamente. Então, eu queria agradecer ao senhor. Quando fica mais velho, né, a gente tem diferenças, né, no tom. Sim, é verdade. Mas não consegue mudar na essência. Né? Então, eu queria agradecer ao senhor e também deixar aqui registrado de público, quando convidei o Eloy para estar aqui com a gente na semana passada, ele disse, claro, será um prazer estar aí neste programa que é tão democrático. E o senhor sempre teve muito carinho pelo nosso programa. O papel de vocês não é igual ao meu papel. O meu papel é representar um eleitorado que não queria o atual prefeito, e o papel de vocês é, digamos, analisar com distanciamento. Isso. Né? Tanto o prefeito, quanto o ex-prefeito, quanto eu, né, que se chamou sempre prefeito, né? Oxalá todo mundo tivesse pensado isso no ano passado. Mas é a democracia, né, prefeito? Mas é isso. Obrigado de coração pela presença do senhor. Já está convidado para voltar em outra oportunidade. É sempre um prazer ter o senhor aqui. Como ex-prefeito, o senhor sempre tem o que dizer e é alguém que fala com propriedade, porque lá já esteve por 2 mandatos. Muito obrigado, conte conosco e volte sempre. Eu que agradeço a você, a toda a tua equipe aqui, a equipe do Radar, né? Especialmente o Leonardo, que faz a sucessão, né, do querido Pedro Notaro, né, e também lá atrás do Arnon, né? Sim. E também ao Rafa e o Igor, que ajudam na produção, na parte técnica. Sem essas figuras também, você, André, não funcionaria bem. Não, até porque, Eloy, produção, na aberta, por favor. Eloy, como o senhor está vendo, a TV está com problema. Olha aqui atrás. Olha no retorno. No retorno tá bom. É obra da produção, é o homem da mágica. Se não fosse ele, estariam vendo um blackout aqui atrás. Então, olha a mágica. Eu sou apenas o apresentador, quem faz a mágica é o Rafa. E eu sou entrevistado. É isso aí. Se não fosse eles, ninguém estava nos acompanhando. Exatamente. Mas, pelo adiantado da hora, vamos embora, Eloy. Obrigado. Obrigado pela presença do senhor. Um abraço para quem pacientemente nos acompanhou aqui. Muito bem, terminando com uma nota bem-humorada, não é isso, produção? Vamos embora, amanhã estamos de volta, 18 horas no horário de sempre. O nosso convidado é o vereador Rafa Marques, para fecharmos essa semana de entrevista. Ele vai falar sobre a polícia. Municipal. A PM de Guarulhos. Nos encontramos amanhã no horário de sempre, 18 horas, pelas redes sociais. Obrigado a quem nos acompanhou, está convidado para retornar amanhã. Fique com Deus, uma ótima noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias.